O webinar, pessoal, de hoje é sobre a importância da governança de BPM para transformar organizações. Então, nós estamos discutindo aí algumas apresentações, alguns webinars sobre como você utilizar o BPM, como utilizar o gerenciamento de processos de negócio de forma efetiva, de forma plena, para que você consiga realmente, né, transformar organizações, para que você consiga realmente ter uma mudança muito forte acontecendo nas organizações. E agora vamos falar especificamente sobre a importância da governança de BPM. Falar um pouquinho sobre a governança de BPM, falar um pouquinho sobre quais são as atribuições e responsabilidades e atividades que a governança de BPM vai desenvolver na organização para que ela consiga aí atuar de forma plena, né, implantando essa nova forma de gestão que é o gerenciamento através dos processos de negócio, tá? Bom, eu queria começar mais uma vez falando um pouquinho sobre esse ciclo de vida de BPM, né? Então, no ciclo de vida de BPM, é fundamental que você, antes de começar todo o trabalho de melhoria, de otimização de processos, que você possa entender por completo a estratégia da organização, né? Eu preciso conhecer a estratégia, eu preciso saber quais são os objetivos estratégicos, para onde aquela organização ela quer ir nos próximos períodos, qual é o público-alvo dela, se o público-alvo vai permanecer ou se vai ter alguma mudança, para que eu possa trabalhar os meus processos alinhados com essa estratégia. Então, isso é fundamental que fique claro, porque caso contrário, né, eu vou ter a minha estratégia querendo que a minha organização vá para um lado, né, e os meus processos levando a minha organização para outro lado. Então, é fundamental que você tenha esse conhecimento e essa definição e essa formalização sobre a estratégia da organização. E algumas pessoas vêm me perguntado ao longo do tempo, em cursos que eu ministro, aulas que eu dou, né? Mas se a empresa não tiver, por exemplo, uma estratégia definida, se nunca foi feito um planejamento estratégico e você não tem formalizado uma estratégia, como é que eu faço? Eu não faço trabalho de processos, eu simplesmente não faço ou ignoro essa estratégia que não existe? Bom, nesse caso, é fundamental que você faça uma reunião, faça um encontro, faça um workshop que seja algo de 2, 4, 8 horas, né, com os principais sócios, gestores, diretores da organização, a alta administração, né, para que elas possam, né, formalizar, para que elas possam discutir, para que você possa ter essa visão clara, né, pelo que todos estão mencionando, discutindo, qual é a estratégia que aquela organização possui. Né? Porque mesmo que não tenha formalizado, mesmo que não tenha isso escrito, feito através de um planejamento estratégico que seja, isso está na cabeça dos sócios, dos donos, dos diretores da organização. E numa reunião dessa você pode extrair, né, e já formalizar pelo menos no próximo ano, nos próximos 2 anos, qual é aquela estratégia, quais são aqueles objetivos estratégicos que você vai seguir, né, para que você possa alinhar os seus processos para atingir realmente de forma plena esses objetivos estratégicos. Tá? E outro ponto importante nesse primeiro momento também é você ter toda uma estruturação da governança de processos, da governança de BPM, tá? Então, nesse momento você vai verificar se a organização já possui alguma área de processos, alguma unidade de processos, algum escritório de processos, qualquer nome que venha a ter, tá? Você pode ter área de processos, unidade de processos, escritório de processos, centro de excelência em gerenciamento de processos, enfim. O nome é o que menos importa, né? Você vai verificar se já existe isso, se já existe metodologia, se já existem técnicas, se já existem pessoas com perfil capacitadas e preparadas para atuarem nesse apoio ao gerenciamento de processos, se já possuem ferramentas, né, se já possuem notações já, sendo utilizados para você conseguir fazer modelagem de processos, enfim, você vai verificar se já existe tudo isso na organização
E caso não exista, você vai partir para estruturar, nesse primeiro momento, já uma estrutura mínima necessária para que você consiga, de fato, trabalhar, atuar, melhorar, otimizar e, principalmente, gerenciar e acompanhar os processos de negócio. Tá? Então, você vai verificar, por exemplo, você vai estruturar em relação a pessoas, ó, quais são as pessoas que vão, de fato, dar esse apoio aos responsáveis pelo processo, né, na gestão do dia a dia, na melhoria contínua, né, você vai estabelecer metodologias, você vai estabelecer técnicas, você vai estabelecer qual vai ser o relacionamento que essa área de processos, que esse escritório de processos, ele vai ter com as demais áreas da organização, onde ele vai estar ligado, né? Tudo isso você vai definir nesse momento, né, nessa estruturação da governança de BPM. E é fundamental que você tenha nesse momento inicial não só essa estruturação, como também toda a transferência de conhecimento necessária, né, de conhecimento de tecnologia, para que essa estrutura interna, para que esse escritório de processos, ele possa atuar de forma ativa em todos os trabalhos, em todos os projetos de melhoria e otimização de processos. Então, é, existe uma capacitação inicial que é fundamental acontecer. Essas pessoas vão ter que ter o perfil necessário para atuarem como esses analistas de processos, né, dando esse apoio aos responsáveis pelo processo e que de fato eles possam estar preparados, capacitados com toda uma transferência de conhecimento e tecnologia para isso. Tá? E depois que você tiver com essa governança de BPM estruturada, com as pessoas de fato preparadas, com o conhecimento necessário, aí você vai partir para essas duas caixinhas que estão em azul, onde vai ser realizado o trabalho de análise de processos, onde você vai verificar se o teu processo atual ele está alinhado com a tua estratégia, ele está alinhado com as necessidades dos teus clientes e o teu processo atual ele possui problemas, se ele tem retrabalhos, se ele tem gargalos, se ele tem desperdícios, né, se ele tem atividades que são desnecessárias, se ele tem algum excesso de burocracia, se ele tem oportunidades de melhoria, né? E depois que você fizer essa análise do processo, com esse entendimento completo sobre o teu processo atual, você vai partir para a proposição do novo processo, né? O processo novo, o processo otimizado, que tenha que ser um processo novo que seja alinhado com a tua estratégia, alinhado com as necessidades dos teus clientes e que possa resolver todos os problemas detectados e percebidos lá na análise do processo. Aí você vai partir também para implantar esse processo novo e depois entra nessas duas caixinhas verdes, né, onde você vai executar, monitorar, gerenciar o desempenho dos teus processos e você vai fazer possíveis ajustes, refinamentos, né, melhorias no processo e aí vira e entra num ciclo de melhoria contínua, onde você vai estar melhorando de forma continuada esse teu processo. Então, mesmo que você tenha uma consultoria dando todo o apoio a esse trabalho de melhoria e otimização de processos, é fundamental que você tenha a tua equipe interna estruturada, preparada, capacitada para que você consiga realmente que essa equipe participe ativamente do projeto, né, que a própria consultoria ela possa apenas dar um apoio, dar uma orientação, né, fazer um trabalho de coaching mesmo, né, dando aí uma orientação inicial, fazendo algumas revisões, validações em conjunto, né, para que a própria equipe interna ela possa ter a capacidade, né, de fazer novos trabalhos de otimização de processos e que possam realmente no dia a dia fazer todo esse gerenciamento, esse acompanhamento, esse monitoramento, né, de desempenho dos processos, sem a necessidade de você ter uma equipe de consultoria, né, contratada para isso. Tá? Então, é fundamental que você tenha isso em mente, né, que você tenha cada vez mais uma independência, que você possa andar cada vez mais com as suas próprias pernas e você ter aí de fato
efetivamente essa disseminação de conhecimento em gerenciamento de processo de negócio acontecendo na própria organização, né, e a própria atuação do gerenciamento dos processos acontecendo na própria organização, com esse apoio fundamental e importante da estrutura de governança de BPM. Tá? E aí falar um pouquinho sobre as atribuições típicas do escritório de processos. O escritório de processos, ou centro de excelência em gerenciamento de processos, ou área de processos, ou unidade de processos, enfim, o nome é o que menos importa. O que importa é a atuação que essa área de processos vai ter na organização. Então ele tem que ter aí, ele tem que ser um mantenedor de padrões, né? Ele vai garantir uma metodologia que você venha a ter, né? E essa metodologia ele vai manter e vai evoluir ao longo do tempo, né? Porque a metodologia que você tem hoje no estágio de maturidade inicial, ela não vai ser a metodologia que você vai ter no estágio de maturidade mais avançado. Então, ela vai realmente evoluir ao longo do tempo, ao longo que você vá realmente mudando de estágios em termos de maturidade em gerenciamento de processos. Tá? Também vai prover o conhecimento de BPM para a organização, então capacitações, workshops, cursos, tudo vai ser de responsabilidade do próprio escritório de processos, né? Ele vai capacitar as demais pessoas, as demais áreas envolvidas na execução e no gerenciamento de processos e vai fazer esse trabalho de coaching da mesma forma que a consultoria inicial, né, que fez a estruturação junto com as pessoas do escritório de processos, né, do próprio escritório de processos, a estruturação dele, ela fez esse coaching com essa equipe. O escritório de processos fará agora um coaching para as demais áreas, para toda a organização, né, para que você consiga realmente, ao longo do tempo, né, e conseguir mudar essa cultura, para que você tenha agora uma cultura orientada a processos, uma cultura orientada ao gerenciamento dos processos de negócio, né, porque esse é um trabalho que não é um trabalho de curto prazo. Se você acha que eu vou estruturar uma área de processos e eu quero que ela esteja já pronta, atuando de forma plena em 2 meses. Isso não vai acontecer. Tá? Se você está com essa expectativa de tempo de 2 meses, 3 meses, 4 meses, esqueça. Não vai acontecer nesse tempo, porque você tem uma cultura organizacional que não é orientada a processos. E essa mudança de cultura, ela é lenta. E o escritório de processos, ele vem para viabilizar, né, o escritório de processos, com sua atuação plena, com a sua atuação correta, ele vem para viabilizar essa mudança de cultura, para que você consiga efetivamente implantar o gerenciamento dos processos de negócio na tua organização. Então, estamos falando aí de um prazo superior a um ano, né? Um ano, dependendo da organização, 1 ano e meio, 2 anos, para que você consiga ter essa cultura nova, essa forma nova de gerenciar, de estar estruturado realmente e orientado a processos. E o escritório de processo também vai ser uma consultoria interna, então vai atuar realmente como se fosse uma consultoria interna, desde o trabalho de coaching, capacitações, workshops, né, até na própria melhoria, otimização, inovação dos processos e na própria gestão do dia a dia, né, a gestão do desempenho, a gestão do dia a dia dos próprios processos, dando todo esse apoio necessário aos responsáveis dos processos, aos donos dos processos, né, ao longo do tempo na organização. E aqui um exemplo das atividades chaves que um escritório de processos pode ter numa organização, né? Então você tem aqui toda a parte de gerenciamento de processo de negócio, com arquitetura de processos, a modelagem, análise, desenho e implantação dos processos de negócio. Você também tem uma parte de compliance que pode ficar à frente do próprio escritório, onde você tem aí o gerenciamento de riscos e controles internos, as próprias políticas corporativas. Opa, perdão, pessoal, passei aqui sem querer. As próprias políticas corporativas, padronizações e documentação, o suporte à auditoria interna e externa, né? E toda a parte de compliance mesmo. E também aqui a parte de melhoria contínua, né, e gerenciamento dos programas do escritório, onde você vai ter resolução de problemas,
ferramentas e metodologias Lean, né, que aí podem ser metodologias um pouco mais avançadas que você comece a estabelecer para que você consiga ter realmente o teu processo cada vez melhor, cada vez mais otimizado, né? E também aqui a gestão de projetos baseados na metodologia, né, baseado no gerenciamento de projetos pelo PMI. Tá? E aqui você tem, né, os sistemas de informação envolvidos, né, os dashboards de BPM, né, o gerenciamento da rotina no dia a dia, tudo isso dando o suporte necessário para essas três grandes áreas, né, para essas três grandes linhas de serviços que um escritório de processos ele pode ser responsável numa organização. Logicamente, isso aqui vai depender da maturidade de BPM da organização. Ela pode, num primeiro momento, assumir apenas um dessas três linhas de serviços e depois ir assumindo outros e assim por diante. Isso vai variar, não existe uma receita de bolo com relação a isso. E essa estrutura, né, essas atividades chaves que eu estou trazendo aqui como exemplo, pode haver uma variabilidade sim de organização para organização, inclusive de acordo com o próprio nível de maturidade em BPM, como eu já falei para vocês. Tá? E é importante que fique claro para vocês que esse envolvimento do escritório de processos, ele vai ser muito maior quando o nível de maturidade da organização for pequeno, for inicial, né? E a própria unidade de processos, ele vem para você viabilizar essa evolução nesse nível de maturidade em BPM. Então, com a atuação realmente efetiva e plena do escritório de processos, a organização ela tende a aumentar o nível de maturidade de BPM e quanto maior o nível de maturidade em BPM, menor vai ser a participação e o envolvimento do escritório de processos. Porque agora as próprias unidades de negócio, as áreas, os departamentos, né, eles vão estar realmente conhecedores, né, do gerenciamento dos processos, da metodologia, das técnicas, de como gerenciar o desempenho do processo, e vão ficar cada vez mais independentes, cada vez mais menos dependentes da atuação do escritório. E o escritório vai apenas manter, vai apenas realizar as capacitações, os workshops, fazer todo esse acompanhamento, mas de uma forma menos ativa do que tinha quando a maturidade era menor, porque você aí já conseguiu efetivamente mudar a cultura dessa organização para que ela tenha aí uma orientação voltada a processos. Então, é fundamental que nós trabalhemos e trabalhemos com gerenciamento de processos, né, para que nós possamos transformar as organizações e a atuação do escritório de processos, a atuação da governança de BPM é fundamental para que você consiga realmente ter esse resultado, ter esse sucesso, né? E é fundamental que nós possamos sempre focar nos resultados que precisam ser gerados através de BPM, através do gerenciamento de processos, né? E que nós possamos ter constantemente esse apoio da alta administração. Então, o escritório de processos ele tem que estar ligado a algum membro importante da alta administração, né? Para que tenha esse patrocínio necessário, esse apoio necessário, né, ao longo de toda essa caminhada para que você consiga ter sucesso realmente nessa implantação, tá? Também nós não podemos focar nos meios de como você vai atingir o resultado esperado. E nós precisamos focar em si no próprio resultado. Então, se eu quero trabalhar BPM para melhorar a satisfação do meu cliente, para reduzir custos, para reduzir tempo do processo, para, enfim, para ter um processo de melhor qualidade, eu tenho que focar efetivamente nesse resultado que eu espero atingir e não focar, eu vou fazer isso porque eu quero automatizar processos, porque eu quero padronizar processos, e não focar nos meios que você vai utilizar para atingir aquele resultado. Os meios são importantes, você tem que utilizar os meios necessários para conseguir atingir aquele resultado, mas o foco não pode ser no meio. O foco tem que ser efetivamente no resultado, para que você consiga realmente demonstrar para a alta administração que você pode, de fato,
trazer resultados, transformar as organizações através do gerenciamento dos processos. E também é fundamental que você consiga repensar essa entrega de valor aos clientes e não apenas trabalhar a melhoria contínua do processo. E aí a estrutura, a governança de BPM vai ter que ter esse suporte constante nesse repensar dessa entrega, né? Para que você possa cada vez mais buscar o encantamento dos clientes, né? Trabalhando processos com o foco do cliente, e o escritório de processos ele vai também atuar nesse foco, né? E que nós possamos ter cada vez mais e vamos ter cada vez mais produtos e serviços cada vez mais individualizados. Hoje em dia, a necessidade, a exigência dos clientes é tão grande que, em muitos casos, você vai ter que ter realmente serviços e produtos que vão ser concebidos, vão ser desenvolvidos para você realmente entregar valor especificamente para aquele cliente. Então, eu preciso ter processos muito flexíveis, processos muito azeitados para que eu consiga realmente ter sucesso e consiga realmente entregar esse valor esperado pelos meus clientes. E o escritório de processos, a governança de BPM, ela é fundamental para que você consiga ter esse resultado que você espera. Então, pessoal, mais uma vez aqui eu trago essa frase, né? Precisamos transformar as organizações, precisamos transformar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país por meio do gerenciamento dos processos de negócio. É uma forma que você tem de transformar organizações atuando, né, gerenciando, otimizando, repensando realmente a forma de entregar valor para os clientes, para a sociedade, para os cidadãos, para os contribuintes. Tá? E aí aproveito também a oportunidade para apresentar para vocês alguns cursos que nós estamos oferecendo nesses próximos 2 meses, agosto e setembro, especificamente em Salvador e em Recife, né? Teremos um curso essa semana lá em Salvador, nos dias 6 e 7 de agosto, quinta e sexta, o curso de automação de processos para profissionais de BPM, utilizando o Visage Studio, o Visage BPM Suite. E teremos esse mesmo curso aqui em Recife, nos dias 27 e 28 de agosto, também uma quinta e uma sexta-feira, lá no Anshan Business Center, na Câmara Americana, no espaço empresarial da Câmara Americana, né? Se você quiser ter mais informações e inscrições, por favor, envie um e-mail para contato@inovogroup.com.br, tá? E também teremos em setembro, né, o curso de modelagem e simulação de processos, também com ferramenta Visage, só que agora é o Visage Process Modeler. Teremos em Recife 17 e 18 de setembro, lá no Anshan Business Center também, no espaço empresarial da Câmara Americana. E teremos nos dias 24 e 25 de setembro, no Salvador Business Flat, lá em Salvador. E mais informações e inscrições, mais uma vez, no contato@inovogrupo.com.br. Então, vocês que estão participando desse webinar, vocês estão concorrendo a descontos bem especiais para todos esses cursos, tanto em Recife como em Salvador. Então, fiquem atentos que vocês devem estar recebendo aí, possivelmente ainda hoje ou até amanhã, algum e-mail, se você realmente for sorteado, com algum desconto ou até a possibilidade de você fazer o curso como cortesia, né, com 100% de desconto. Então fiquem atentos, participem dos webinars da Inovo, que todo webinar nós teremos aí, além do assunto que nós traremos para vocês, nós teremos esses sorteios com esses descontos especiais para que vocês possam participar de algum curso presencial ou online, né, quando nós estivermos oferecendo esses cursos abertos. Tá? E também aproveito aqui a oportunidade para falar um pouquinho do serviço que nós temos em coaching BPM. Então, nós temos uma nova forma de atuação nas organizações. Nós não atuamos onde nós levamos uma equipe de consultoria com 3, 4, 5 pessoas, aquela equipe vai fazer um trabalho colocando a mão na massa, modelando processos, analisando processos, otimizando processos, e você gasta aí uma quantidade enorme de horas, um valor significante em relação ao projeto em si, né? Nosso trabalho agora é um trabalho diferente. Nós entramos nas organizações para que nós possamos capacitar, estruturar, formar,
transferir um conhecimento necessário em gerenciamento de processos para que a própria organização ela possa, de forma independente, com as suas próprias pernas, ela possa atuar com o gerenciamento dos processos, seja analisando processos, otimizando processos, fazendo o ciclo de melhoria contínua, automatizando processos, estruturando a própria governança, enfim. Nós atuamos de forma completa em BPM, de ponta a ponta, do início ao fim, e nós atuamos com esse trabalho de coaching em BPM, onde nós transferimos o conhecimento, onde nós formamos, onde nós capacitamos a própria organização para que ela possa ser independente e que ela possa andar com as suas próprias pernas e que ela possa realmente adotar um modelo de gestão por processos totalmente sustentável, que não dependa de outras empresas, que não dependa de outras consultorias para atuar com o gerenciamento de processos. Esse é o nosso grande objetivo, né, com esse serviço de BPM, de coaching BPM, e nós estamos à disposição para conversar com vocês sobre esse próprio serviço, como é que nós podemos atuar, e dessa forma você vai ter uma otimização do trabalho muito mais facilmente, você vai ter a tua própria equipe desenvolvendo essa melhoria do processo, essa otimização do processo, e o investimento necessário para isso, em termos de projeto, é muito menor. A quantidade de horas necessárias para isso, em termos de projeto, vai ser muito menor do que na forma tradicional, quando você tinha aí o envolvimento de várias pessoas, né, de vários consultores envolvidos para que você pudesse atuar naquela otimização dos processos, tá? Bom, pessoal, estou à disposição de vocês para perguntas. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail, o meu telefone. Esse meu telefone, inclusive, é o telefone que eu tenho no WhatsApp. Se você quiser se comunicar, se você quiser interagir através do WhatsApp, fiquem à disposição, tá? Estou à disposição de vocês, tanto agora, nesse tempinho que nós temos, como depois, né? Enfim, dúvidas que vocês venham a ter, esclarecimentos sobre questões de gerenciamento de processos, dúvidas sobre a certificação, dúvidas sobre capacitações que você deveria focar, enfim, tudo que vocês quiserem aí, eu estou à disposição para ajudar vocês em relação à BPM, tá? Então, fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, estou disponível e será um prazer interagir com vocês.